Você sabia que todos os dias milhares de ataques cibernéticos ocorrem, cada vez mais sofisticados e direcionados? E olha só, neste exato momento, você pode estar sendo alvo de um ataque cibernético, seja no seu smartphone, computador ou qualquer dispositivo conectado à internet. Surpreendentemente, o Brasil está na linha de frente desses ataques, classificando-se entre os líderes mundiais nesse cenário. Acredite ou não, algumas empresas de segurança já apontam o Brasil à frente de países como China e Rússia, quando se trata de ser alvo dessas investidas digitais. E você, realmente acha que está seguro? Se você quer entender mais sobre esse assunto fascinante e um tanto assustador, então você está no lugar certo. Fique comigo nesse vídeo, onde vamos explorar em detalhes por que o Brasil está no epicentro dos ataques cibernéticos. Prepare-se para se surpreender. Fala pessoal, beleza? Sou o Mauro, membro do Kraken Academy, trazendo mais um vídeo hoje para vocês, como eu já comentei na introdução. Hoje eu vou falar aqui sobre o Brasil, né? Está figurando como um dos países, né, no mundo que mais sofre com ataques cibernéticos. E isso advém muito, né? Principalmente pós-pandemia, que o Brasil cresceu muito nessa questão digital, né? Sofreu um crescimento até exponencial nessa parte digital. Acabou vindo junto, né, esse outro lado da moeda, que são esses ataques cibernéticos que aumentaram consideravelmente no Brasil. Isso no mundo todo, né, mas hoje o Brasil ele já figura, né, como top 5, top 3, dependendo do ranking da empresa que faz essa avaliação. Então, alguns dados aqui, eu vou trazer algumas manchetes, deixei alguns prints aqui de matérias, vou comentar um pouquinho sobre elas e falar alguns dados aqui, algumas informações, para contextualizar, né, e trazer, né, frisar, né, essa questão da importância que a gente tem de pensar em cibersegurança, de pensar na segurança, assim como a gente, quando sai de casa, fecha a nossa porta, tranca a nossa janela, pensa na segurança, instala alarme em casa, cerca eletrônica, câmera, monitoramento. O mundo digital é como se fosse uma porta, é uma porta para o mundo, né? Então, quando eu estou na internet ali navegando, utilizando serviços, aplicações, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que pensar na segurança, utilizar um antivírus, utilizar programas proprietários, originais, programas atualizados, sistema operacional atualizado, utilizar um firewall no meu computador. Então, procurar, né, estar seguro, pensar nessa questão da segurança. E essa matéria que eu trouxe aqui da revista Exame, ela foi publicada em 2022. Ela fala já, né, trouxe essa questão explicando, né, que após a pandemia o Brasil começou a sofrer com uma segunda pandemia, né, que seria essa pandemia de cyberataques. Então, pós-pandemia, o Brasil cresceu muito, né, nessa questão digital. O desenvolvimento de sistemas, de o próprio serviços governamentais, né, os serviços.gov, foram praticamente todos digitalizados. Hoje a gente consegue fazer quase tudo, né, sem precisar ir na empresa, ir num centro de atendimento. Eu consigo já fazer quase tudo, até o próprio atendimento médico, a gente consegue teleconsulta hoje. Então isso acelerou, né, esse crescimento digital e também trouxe junto essa contrapartida, que são ataques, né, ataques cibernéticos. Principalmente ali em 2019, difundiu muito essa questão de saúde, surgiram muitos ataques especializados, né, específicos, principalmente naquela área bancária, com aquele auxílio. Criou-se N aplicativos que a gente baixava ali na Play Store, tinha aplicativos falsos, né, tentando, né, atrair aquele público ali que estava instalando o aplicativo lá do Caixa Tem e sacando seu benefício, e também ataques com relação à saúde, né, sites que difundiam notícias falsas, sites tentando atrair clientes para clicar em links maliciosos, utilizando, né, todo esse contexto que teve, né, com a pandemia. Então, com essas restrições também, né, que o coronavírus trouxe, então toda a pandemia e tudo que a gente sofreu, o advento do home office, que foi algo que difundiu e cresceu muito. Então, o usuário lá comum, assim, que nem eu, que usuário em casa, tenho meu computador, aí instalo uma VPN para acessar lá a intranet, os serviços da empresa, acabo criando uma vulnerabilidade, criando um canal, porque eu não sei, por exemplo, a empresa lá me forneceu uma VPN para utilizar em casa, ela não sabe o que eu já fiz com a minha máquina, se eu já fui comprometido, se eu tô comprometido, se eu tenho um ransomware, se eu tenho um backdoor instalado na minha máquina. Isso acaba criando uma porta, uma vulnerabilidade. Pode ser que um atacante que esteja na minha máquina consiga escalar, fazer um movimento, fazer um escaneamento e acessar essa rede da minha empresa, por exemplo. E o uso de ferramentas também, né, como o próprio Zoom, que foi uma ferramenta que até sofreu um vazamento, ela teve uma vulnerabilidade grande que permitia que se instalasse um backdoor a partir dela para um atacante acessar a sua máquina. Isso tudo aconteceu ali no decorrer da pandemia.
Um marco importante que a gente teve também, que por si só ele ajuda, mas não é tudo, é um passo, foi a LGPD. Então, com o advento dela ali, com o sancionamento dela em 2020, a partir de 2021 começou a ser aplicado as penas. Isso é um marco importante, só que só ela por si só não resolve nada. A gente tem que pensar nessa questão da segurança e principalmente mudar a mentalidade do usuário, né? Porque essa mentalidade de pensar, de se preocupar com a segurança é o que vai ajudar e o que vai robustecer a segurança cibernética no Brasil. Então, trabalhar essa cultura, essa mentalidade seria o ponto mais difícil e o mais importante também. Então, transformar o usuário, que é o nosso elo mais fraco da corrente ali de proteção, a gente costuma falar muito isso na proteção cibernética, é que toda corrente, né, tem a força do seu elo mais fraco. E na cibernética, né, na TI como um todo, né, o usuário acaba sendo esse elo mais fraco. Mas eu acho que é o elo também que não implica tantos custos para melhorar essa segurança. Porque um próprio treinamento, uma conscientização, um trabalho de mentalidade, de mudança de mentalidade, de cultura, vai ajudar a melhorar muito essa questão da segurança. E aí, já trazendo para 2023 agora, né, para esse nosso ano atual, o Brasil ele já figura como o top 1 dessa questão de ataques cibernéticos na América Latina. Então ele já está na frente do México, que ficou em segundo, que ficou em primeiro no ano passado. Ele já está com o dobro de ataques, já sofreu o dobro de ataques que o México sofreu. E alguns pontos importantes que eu até salvei aqui. O ano passado o Brasil ele sofreu por volta, segundo a Fortinet, que é uma empresa de segurança, faz software de segurança, dispositivos de segurança. O Brasil sofreu 103 bilhões de ataques cibernéticos. E isso deixou ele. Isso foi 30% do que toda a América Latina sofreu. Já nesse ano, acho que ele já está na faixa dos 30 bilhões de ataques sofridos e já figura como o top 1, né? Então, provavelmente vai ser o país que mais sofre ataque quando a gente completar esse ano. E aí, alguns pontos importantes, né, que eu até anotei aqui para falar, essa questão da porcentagem, né? O Brasil ele está com 20% de aumento de ataque cibernético com relação ao segundo semestre do ano passado. Então, como a gente terminou o ano passado, o segundo semestre o Brasil já está com 20% a mais esse ano. E também ele já está com 13% acima da média global. Ou seja, o Brasil já figura entre os top países no mundo que mais estão sofrendo ataques cibernéticos. E alguns pontos aqui que eu até, fazendo uma pesquisa rápida aqui, quase 70% das empresas no Brasil já sofreram algum tipo de ataque cibernético. Sem contar que esse é um número que pode ser muito maior, porque a maioria das pessoas ou empresas, dependendo do caso, elas não relatam, isso não é controlado. Eu conheço muitas, principalmente pequenas empresas, médias empresas, que não utilizam, não tem um software robusto, não tem um antivírus, não tem corporativo, não tem um firewall na sua borda. Então faz com que não seja coletado esses dados desses incidentes para ser computado, porque geralmente quem faz esses rankings são as empresas, Kaspersky, a empresa de antivírus, as empresas de a Fortinet, né, que é uma empresa ela tem uma solução de firewall também muito boa. Então são números que acabam que não são tão fidedignos, né, mas dá uma ideia, né, e já assusta, né, já mostra que a gente está aí figurando, né, o top. E aí dentro, né, as principais ataques que a gente sofre, principalmente aquela questão dos phishing, né, aqueles e-mails de spam e aqueles informações, utilizando daquelas fraquezas, é uma urgência, é uma promoção imperdível, clique aqui, e aí o usuário vai lá, clica e acaba, às vezes na hora não acontece nada, mas a máquina dele pode já ter sido contaminada e está sendo utilizada como uma zumbi numa rede botnet, para ser utilizada para outros crimes ou minerar, por exemplo. Então, são coisas que às vezes a gente não se preocupa ou fica naquela correria do dia a dia, acaba caindo. E o próprio ransomware, né, que é aquele malware, eu já tive amigos que já sofreram ele, aquele malware que criptografa todos os arquivos da sua máquina e também às vezes faz alguma extração de dados, né, para pedir um resgate desses dados ou para vender esses dados. Então, empresas que têm banco de dados, que alimentam com dados de usuários, principalmente essas empresas bancárias, os bancos digitais, elas são mais vulneráveis nessa questão. E o Brasil, né, nessa questão da América Latina, eu até vou passar aqui a próxima, eu trouxe algumas informações de os maiores ataques que a gente teve nos últimos 2 anos ali, 2021 e 2022. Em 2021 a gente teve 3 ataques aqui, teve mais, mas eu peguei aqui os 3 principais que mais chamaram a atenção e tiveram mais vulto, que foi a questão da TJ, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que sofreu com ransomware e teve uma paralisação total, né, dos seus acompanhamentos processuais, dos seus serviços, que são... Hoje em dia o processo é online, né, então todo acompanhamento processual é feito através do sistema e isso acabou ficando indisponível, isso causa um prejuízo para o usuário, um prejuízo
E aí, pensando num prejuízo financeiro, a gente pode usar o exemplo da Lojas Renner, que também sofreu com esse ransomware. E a empresa, ela acabou, se não me engano, foi numa sexta-feira que aconteceu isso, ela acabou fechando suas portas ali na sexta-feira, porque os sistemas de e-commerce caíram, saíram do ar, os sistemas de pagamento saíram do ar. E aí vocês imaginem, então, praticamente todo shopping tem uma loja Renner, a loja com a porta fechada porque foi vítima de um vírus. O prejuízo que traz uma empresa que é listada na bolsa, que tem correntistas, que tem acionistas, tem pessoas que sofrem, né, e acaba tendo esse reflexo financeiro. E como eu comentei, né, com o decorrer ali da Covid, essas empresas de saúde ficaram muito em alvo. Então, como a Fleury, se não me engano, é uma farmacêutica da área de saúde também, ela também sofreu um ataque, teve uma paralisação dos sistemas de diagnóstico, né, é uma empresa de saúde, se não me engano. Isso acaba trazendo um prejuízo. Imagina quem está dependendo ali de uma liberação ou de um acessar um dado, um laudo, e o sistema está fora do ar. E já em 2022, alguns exemplos aqui de ataques maiores e de maior vulto, né? O Banco de Brasília, que é o Banco Regional de Brasília, sofreu de ataque ransomware, foi pedindo um resgate de 50 bitcoins, que à época era cerca de 5 milhões, o valor em reais, isso. A Golden Cross também é uma empresa de saúde, sofreu, né, uma invasão ao site, aos seus sistemas, uma indisponibilidade de serviços. A Record TV, que sofreu com um ransomware, que foi feito um sequestro dos dados lá do acervo, provavelmente filmes, músicas, vídeos, episódios, enfim. E isso foi vazado, divulgado na Deep Web também, provavelmente para vender ou até mesmo para pedir um resgate. Isso causa também uma mancha na imagem, né, da empresa, que demonstra que não que estava vulnerável, né, que sofreu um ataque, porque tem que ter um ponto de entrada, tem que ter um vetor, né, de acesso ali para aquela invasão, para o hacker. E também foi criptografado, né, todos os dados lá do servidor do arquivo lá da Record. E uma característica aqui que praticamente todos esses casos que eu comentei foi que todos tinham backup, e isso foi o que proporcionou a restauração, né? A restauração dos dados, a restauração dos serviços. Então, por exemplo, ali, quando a gente sofre um ataque ransomware que derruba um servidor que eu tenho lá, um servidor que está disponibilizando um site web, e eu tenho backup do meu banco, eu tenho backup da aplicação que está rodando, eu preciso só reinstalar o meu sistema, restaurar o backup e pôr de novo em produção. Então o backup é uma ferramenta fantástica e acaba que a gente só dá valor quando precisa. Eu mesmo só dei valor ao backup quando eu precisei, perdi dados e não tinha backup deles. E aí é onde a gente realmente vê o valor. Mas, pessoal, acho que a ideia hoje era a gente trazer essa contextualização. E aí, para finalizar, eu queria trazer essa questão, né? Por que o Brasil, né? Por que o Brasil está nesse epicentro? Por que o Brasil está figurando esses top rankings de ataques cibernéticos? E eu trouxe alguns fatores aqui. Existiam N motivos, né? Mas eu trouxe alguns fatores que a gente considerou como mais importante para citar. Um deles é o crescimento exponencial que eu comentei, né? Eu até, na minha análise, eu acho que a gente estava um pouco atrasado nessa questão de digitalização de serviços e isso cresceu muito e muito rápido, então acaba que às vezes disponibilizar um portal, um aplicativo, um serviço, num curto prazo, acaba que ele sai e sai com algumas vulnerabilidades. Então é pensado só na entrega e não é pensado naquela segurança na parte a parte. Então hoje a gente pensa numa mentalidade quando está desenvolvendo, né? Que seria uma mentalidade de desenvolvimento seguro. E às vezes isso, dependendo da demanda e da pressa, não é possível ser feito. Então a gente entrega e aí vai coletando os feedbacks, os resultados, vai vendo que está vulnerável, só que aí já sofreu um ataque, já perdeu um dado, já ficou indisponível, já trouxe um prejuízo. A própria presença global do Brasil é algo que é importante citar. O Brasil ele é um exportador de alimentos, né? A própria agropecuária e o agronegócio no Brasil é muito forte e tem uma visibilidade global, né? Isso causa, né, atrai também cybercriminosos para executarem ações em cima disso, né? E a criação de botnets aqui no Brasil, como eu citei, a gente tem uma certa deficiência nessa questão de segurança, a gente tem ainda uma inocência nessa parte de eu não vou ser vítima, eu não tenho nada a perder, eu já tive essa mentalidade, eu não tenho nada a perder se quiser invadir meu computador. E sempre tive computador, esses computador gamer, né? É algo que é um hardware mais parrudo, e isso acaba sendo um chamariz, né, para um atacante invadir sua máquina e ficar controlando ela. Então, talvez você não esteja utilizando a sua máquina, mas um atacante está utilizando ela para compor uma botnet, né? Então, ela é um zumbi dentro de uma rede que está sendo utilizada para indisponibilizar, para atacar um serviço, um sistema, um site, indisponibilizar alguma coisa, ou executar um ataque hacker, ou até mesmo utilizada para mineração de bitcoins. E outro ponto é a escassez de profissionais. Então, o Brasil, a gente vê que o mercado de cibersegurança está muito aquecido, ele está com uma demanda muito grande. A gente tá vendo colegas que estão da área, que estão
sofrendo o assédio de empresas, ele é contratado por uma, logo ele já recebe uma oferta melhor de outra. Então é uma área muito aquecida, muito boa, e até por isso que a gente criou esse canal, e a nossa ideia é trabalhar muito essa questão da cibersegurança, do Blue Team, do Red Team, dos dois trabalhando em conjunto, e a gente está vendo isso muito, principalmente os bancos aí, eles estão trabalhando muito, criando centros de operações de segurança, formando equipes, formando times, buscando essa mentalidade, né, buscando mudar essa cultura da segurança no Brasil. Pessoal, o vídeo de hoje era isso, até ficou mais longo do que eu pensei que ia ficar, mas acho que deu para trazer uma ideia geral aí do que está acontecendo no país, de como a gente está no cenário global, no cenário mundial, e das perspectivas que a gente tem e de por que essa área é uma área boa, né? Uma área interessante, é uma área que vale a pena a gente investir. Quem está querendo iniciar uma carreira aí na TI, na cibersegurança, é muito interessante. E, mais uma vez, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Precisar de alguma ajuda, sugestão de vídeo, sugestão de roteiro, só deixar aí que a gente vai estar atendendo na medida do possível. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha. A gente fica muito agradecido, a gente está procurando toda semana e está trazendo conteúdo novo, trazendo conteúdo de valor para vocês. E, pessoal, valeu, até a próxima.